Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus nos cura das atitudes que nos cansam. Então, ao início desta partilha da palavra, ao início desta palavra que nos é direcionada nesta manhã, da certeza da presença de Jesus que nos sustenta em nossos cansaços. Então, é nessa certeza que nós vamos caminhar. Jesus, Ele nos cura dos nossos cansaços, daqueles fardos que nós mesmos colocamos sobre nós, sobre nossos ombros, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que fazemos, até mesmo ministério, tudo nós colocamos fardos, mas Jesus está presente para nos direcionar, para nos curar, para nos conduzir. Quando falamos da palavra cansaço, então nós entendemos primeiramente como uma característica normal do corpo, sinaliza que estamos precisando de energia, ou estamos precisando de uma boa noite de sono, estamos precisando de descanso. Então, o cansaço é um sinal, sinaliza que precisamos de descanso físico, de descanso humano. Falávamos há pouco das realidades humanas, mas deveríamos pensar, uma vez que é palavra divina, daquele cansaço que não conseguimos nomear, daquele cansaço que mesmo depois de boas noites de sono, ele permanece ali, escondido, bem no fundo da nossa alma. É o cansaço da alma, né? É o cansaço do espírito, é o cansaço daqueles que em algumas vezes até pensaram ou disseram: eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de perseverar. Este cansaço o Senhor quer curar em nossos corações nesta manhã em que Ele nos direciona esta palavra. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor. O Senhor que é manso e humilde de coração, prepara também o nosso coração para que ele repouse em Ti profundamente, nas profundidades do Teu Espírito. Nós queremos apresentar a Ti, Jesus, todas as vezes que nos cansamos, todas as vezes que lá no fundo da nossa alma estava este cansaço que não sabíamos nomear, e não é um cansaço físico, não era o cansaço do corpo, tanto que você tirou férias, voltou e continuou com esta sensação de cansaço, continuou se sentindo para baixo. É o cansaço de quem luta para permanecer forte. Quantas vezes você precisou lutar com todas as suas forças para parecer forte? Quantas vezes você se cansou porque precisou lutar para parecer feliz, para parecer que está sorrindo para a vida? Que é o nome deste programa, deste grupo de oração que vivemos agora. Quantas vezes essa luta te cansou interiormente? Quantas vezes esta luta cansou a sua mente? Então aqui estamos, Jesus, na sua presença e com toda a sinceridade do nosso coração, para nos apresentar desta maneira, com o coração aberto. Também nós cansamos, porque muitas vezes aí na sua família, quantas vezes você lutou e se cansou por tentar agradar,
por tentar agradar o seu esposo, por tentar agradar os seus filhos, por tentar agradar o seu chefe lá no trabalho, mas isso não tinha leveza, não era natural. E o que não é natural, logicamente e naturalmente, gera este cansaço e essa sensação de fardo que vem sobre nós. Quantas vezes também nós nos cansamos porque lutamos para esconder as feridas do nosso coração, que não queríamos que se tornassem públicas, mas uma vez que estamos nessa realidade de convívio cotidiano, sobretudo na família, é onde as feridas se tornam mais expostas. Então você é um no trabalho, quando chega em casa é outro, porque ali você se sente no direito de abrir as suas feridas, de mostrar as suas feridas. Isso é bonito porque mostra que ali no interior da sua família você vive sem defesa. Então, quem sabe, nesta manhã, você não deva olhar para si mesmo com outros olhos. Nossa, mas por que em casa eu sou tão irritado? Então, agora você tem que entender que esta irritação pode ser um processo de liberdade que você ainda não sabe lidar. Então, ali na sua casa, você é você mesmo. Não precisa viver de aparências, não precisa inventar um personagem. Então, talvez até este momento em que o Padre vos fala, a experiência seja a experiência de irritação, de quem abre de fato o coração e expõe as feridas. Mas agora que você entende que este é um processo de leveza, por que não trazer para a consciência e fazer diferente? Porque você tem lutado para esconder as suas feridas. Você tem lutado, na verdade, constantemente para se defender até mesmo de sentimentos de inferioridade. Quantas vezes, porque se sente inferior, você luta constantemente para se esconder. E isso se dá, na maior parte das vezes, no seu ambiente de trabalho. Se faz de forte, ou a mulher, a forte ali, mas na verdade está cheia de medos, de limites, e como não sabe lidar com isso, agride. Então a agressão também é uma forma de defesa, a agressão também é uma forma de cansaço. Por isso que Jesus, ele vem e nos cura dessas atitudes que nos cansam. Vou repetir, Jesus, ele nos cura das atitudes que nos cansam. Ele está presente neste momento em que a palavra é partilhada. Também nós nos cansamos, porque muitas vezes nós nos esforçamos constantemente para nos encaixar em diversas realidades, ou às vezes também o cansaço de quem constantemente está ali, possamos assim dizer, fora dos padrões. Quantas vezes os padrões te agridem, os padrões da aparência, das redes sociais, de engajamentos também. Estou cansado. Então tem muita gente te seguindo, mas você está aí cansada. Eu estou falando a palavra cansaço, mas quantas vezes você se sente depressiva, se sente para baixo. Mas Jesus, que é manso e humilde de coração, permanece conosco. Ele está aqui. Você se cansa muito porque você vive para se defender. E quem vive para se defender não vive com leveza. Quem vive para se defender não vive na liberdade. Não é livre em Deus. Não é livre no Espírito. Não é livre para fazer a vontade de Deus. Sua vida não é leve porque você constantemente está jogando mais peso sobre si mesmo. E o grande convite que o Senhor nos faz é esse. O peso que nós estamos lançando sobre nós mesmos, nós devemos confiar a Jesus, que nos ajuda a carregar esses pesos. Então nós devemos vencê-los, nós vamos vencê-los de fato neste dia em que celebramos Nossa Senhora do Rosário, que é a presença constante e nos incentiva a fazer tudo aquilo que Jesus nos diz. Ela nos ensina
que devemos abrir constantemente o coração para Jesus. Então vamos fazer isso nessa manhã? Vamos abrir o nosso coração para Jesus, que nos olha. Ele olha a nossa realidade, Ele olha o nosso cansaço, Ele olha o nosso coração e Ele nos diz: vinde a mim. Então repita interiormente essa palavra que Jesus nos diz nesta manhã: vinde a mim. O convite de Jesus para nós vem com uma promessa. Jesus, ele diz: vinde a mim. Mas qual é a promessa que vem depois deste vinde a mim? Então nós devemos ir até Jesus através da oração. Nós vamos até Jesus quando lemos, quando escutamos a palavra, quando vivemos um momento como este de uma leitura orante da palavra, que molda o nosso comportamento, nossas atitudes, que molda a nossa vida. Então Jesus, ele nos convida: vinde a mim. Então este é um momento profundo de oração. E diante deste convite de Jesus, nós acolhemos a promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Eu vos darei descanso. Então você se identificou com todas essas realidades que o padre partilhou já nesta introdução? Tantos cansaços, tantas defesas, tanta luta, para manter a aparência. Você se identificou com algum deste tipo de cansaço, desse tipo de defesa? Então agora acolha essa palavra de Jesus, este convite de Jesus: vinde a mim. E a grande promessa: eu vos darei descanso. Você quer descansar no coração de Jesus? Então abra o seu coração para a palavra divina que nos alcança, para a palavra divina que nos surpreende, para a palavra divina que é vida na nossa vida, para a palavra de vida, para a palavra que é de vida, para a palavra que é divina e que gera leveza, que gera liberdade. A partir desta palavra, que o Senhor te conceda a graça de viver em liberdade também o seu ministério que você tem vivido como peso. Quantas vezes você se encaminhou para o seu ministério de música e parecia tão sobrecarregado, tão pesado conduzir oração, tão pesado caminhar até a capela, próximo de Jesus, para interceder também. O seu ministério de intercessão parecia um peso. Quantas vezes servir a Deus também parece te sobrecarregar, parece cansaço. É porque você não tem escutado a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, o convite de Jesus: vinde a mim. E a promessa de Jesus: eu vos darei descanso. Você crê nessa realidade? Você crê nessa palavra? Então abra o seu coração para a presença de Jesus, que vem até nós e Ele cura todas as atitudes que nos cansam. Mas agora, tendo feito esta introdução, falando do cansaço, porque o tema desta nossa partilha é: Jesus nos cura das atitudes que nos cansam. Jesus nos cura das atitudes que nos cansam. Então nós falamos de diversos tipos de cansaço. Cansaço aí na sua família, feridas abertas, defesa e cansaço ali no cuidado dos filhos. Parece que você só tem errado. Meu Deus, onde foi que eu errei? Parecia que eu tinha feito tudo certo na educação dos meus filhos e agora que chegou na adolescência, tudo isso que tem acontecido, todas essas escolhas, parece que seus filhos estão escolhendo muito mais as ideologias que se apresentam por aí do que a doutrina cristã, católica que você apresentou, que você formou. E aí você pergunta: onde foi que eu errei? E aí você se cansa, e aí lança novamente um peso, lança novamente um fardo. Vamos confiar estes fardos, vamos confiar todas essas realidades a Jesus, que é manso, que é
humilde de coração e que nos faz repousar nele, que nos faz repousar em Deus. Eu vos darei descanso. Então, o descanso que Jesus nos oferece não é uma cama confortável, não são horas deitado ali ou deitada no escuro, com a porta do quarto e a janela fechada ali. Eu preciso descansar. Não é esse descanso que Jesus nos oferece. O descanso que Jesus nos oferece é um descanso no coração dele, aquele coração chagado, aquele coração que se entregou por amor a nós. É ali está a nossa morada. Então diga assim como o Padre: eu quero morar no coração de Jesus. Eu quero morar no coração de Jesus, que é manso e humilde e que é descanso para mim. O coração de Jesus é descanso para a minha alma. O coração de Jesus é descanso para a minha existência. Olha que pesado. Olha que pesado você pensar que já estava cansada da existência. Senhor, eu cansei de existir. Está pesado demais. Confie o seu coração a Jesus. Una o seu coração ferido, cheio de dor, ao coração de Jesus, ferido e cheio de dor também, mas porque te ama. Então nós devemos e vamos caminhar neste mundo sabendo que somos e fomos amados, nos perguntando sempre e sabendo dessa realidade: quem nos amou? Quem nos ama? Jesus nos amou, Jesus nos ama. Muito contrário de quando sofremos e nos sentimos cansados porque estamos dizendo assim: ninguém me ama, ninguém me acolhe, ninguém me entende. Quantas vezes sofremos porque mendigamos amores humanos, amores que passam. Quantas vezes também nos sentimos cansados por conta das nossas ambiguidades. Quantas vezes cultivamos relacionamentos ambíguos ali. Então, às vezes inconscientemente, mesmo no relacionamento de amizade, a exigência é como se fosse de um matrimônio, de um namoro, de um noivado, e não dá leveza porque você tem lançado peso sobre si mesmo, peso. Mas a graça de Jesus nos purifica, a graça de Jesus nos liberta, a graça de Jesus nos dá a tão sonhada leveza e alegria da existência. Então falamos muito sobre o cansaço. Agora vamos refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes, porque Jesus, ele nos cura das atitudes que nos cansam, das nossas atitudes que nos cansam. E para falar das diversas funções das nossas atitudes, vamos refletir primeiramente se a nossa atitude não tem uma função utilitarista, por isso que ela te cansa. E o que seria, o que vem a ser essa função utilitarista das nossas atitudes? Então, quando o padre fala de atitudes aqui, então são aqueles conjuntos de comportamentos, né, que você vive em sua casa, no seu trabalho, que pode ser por defesa, que pode ser de fato por um valor que você assumiu na sua vida ou não. Talvez a sua atitude tenha essa função utilitarista e você precisa identificar. Assim como eu preciso identificar. E uma vez identificando, nós confiaremos tudo isso a Jesus, que cuida de nós, que põe remédio ali nas nossas feridas, cuida de nós com muito carinho, com muito amor, com muita mansidão, com muita humildade. Função utilitarista das nossas atitudes. São utilitaristas porque estão subjugadas, ou seja, estão sob o jugo das vantagens, subjugadas àquilo que podemos ter com as nossas
atitudes. Eu preciso ser útil, preciso produzir, preciso dar certo. Então você vai lançando esse peso, eu preciso fazer constantemente. Essa mentalidade nos sobrecarrega, essa mentalidade nos cansa. Esse tipo de função da nossa atitude, essa função utilitarista gera cansaço. Então, se você vive para fazer coisas, para parecer útil, para ter que corresponder às exigências, então confie tudo isso a Jesus nesta manhã. É um convite, mas creia, se você ouvir esse convite e se você confiar esta realidade a Jesus, você verá o cumprimento da promessa: eu vos darei descanso. Medimos nesse tipo de atitude nosso valor pelo que entregamos, pelo que fazemos. E quando falhamos, o que acontece? Nós nos sentimos inúteis. É como se alguém estivesse gritando ali na sua mente: inútil, presta para nada. Mas quem lançou esse peso? Você mesmo, quando teve essa atitude de utilitarismo apenas. E onde está o remédio? Jesus, ele nos cura e nos chama não pelo que produzimos, mas por aquilo que somos, por aquilo que você é. Lembra que eu falei do peso no seu ministério? Lembra que eu falei do peso de interceder? Olha que triste. Um chamado a viver com leveza para estar na presença de Jesus pode se tornar um peso quando você entende esse ministério apenas como necessidade de dar resposta aos homens. Mas você está ali para dar remédio aos homens e às mulheres deste mundo com a sua intercessão, com a sua oração. Então, nenhum tipo de ministério deve ser um peso, nem ministério de pregação, nem ministério de música, nem ministério de intercessão. Qualquer coisa que você faça para Deus deve ser confiado a Ele mesmo, como uma resposta de amor, como uma resposta a esta iniciativa tão amorosa dEle que vem ao nosso encontro todos os dias e nos ama por aquilo que somos. Ele te ama simplesmente porque você é você, não porque você pode fazer alguma coisa. Então esse é o remédio. Jesus, ele nos convida, nos vocaciona por aquilo que nós somos. Ele escolheu você porque você é você. Então você precisa ser você, você não pode ser outra pessoa. Se você tentar ser outra pessoa, na verdade você estará traindo a Jesus, porque Ele queria as suas características, as suas qualidades, aquilo que você pode oferecer. Então você não precisa ser caricatura de ninguém, você não precisa imitar a ninguém, você só precisa ser você mesmo, você só precisa ser você mesma e oferecer daquilo que você é, tá bom? Então cada um tem um dom, cada um tem um ministério, cada um se destaca em alguma realidade e é nesta realidade que nos destacamos e entendemos, é nesta realidade que nós vamos nos oferecer. Também na vida sacerdotal, na nossa vocação sacerdotal, tantos padres que também nos acompanham, também o Senhor precisa ser o Senhor mesmo no seu ministério, na sua paróquia. Oferecer aquilo que lhe é próprio, não oferecer aquilo que está dando engajamento agora, que atrai. Nós sabemos que devemos atrair, mas devemos atrair a partir da nossa essência. Então Deus vai trabalhar a partir daquilo que nós somos e oferecemos. Então devemos vencer essa função utilitarista da atitude. E foi a primeira função que eu partilhei com vocês após aquela primeira introdução sobre o cansaço e agora nas atitudes. E agora tem uma segunda função que nós expressamos e vivemos também, mas entenda que nem sempre é visível ou consciente esta realidade na nossa vida, na sua vida. Às vezes tem certos
impulsos ali inconscientes também quando o padre vos fala, então isso abre a sua mente. Aí você pensa assim, nossa, como que eu não observei isso antes? Porque antes não tinha a graça do Espírito tocando em sua alma, tocando em seu ser inteiro, para fazer com que você se compreenda. Eu quero me compreender, eu quero compreender a mim mesmo nesta manhã. Você pode repetir também interiormente essa frase, essa palavra, eu quero conhecer a mim mesmo a partir de Deus, da forma que Deus me conhece. Eu quero me conhecer como sou conhecido por Deus. E aí, de fato, eu viverei feliz e com muita leveza neste mundo. Agora, a segunda função é uma função de defesa. A primeira foi a função utilitarista, agora função de defesa. Quantas vezes nossas atitudes têm apenas esta função? De defesa, de escondimento das feridas, de defesa contra aquilo que nós consideramos que é fragilidade em nós. Também é difícil reconhecer, mas defesa contra a inferioridade, o sentimento de inferioridade ou complexo, se vocês preferem essa palavra, contra esse complexo. Então você vive se defendendo. E ao se defender, qual que é a atitude que você tem constantemente? É de agir como um leão, é de agir como uma leoa, é de agir atacando. Então você ataca, né, o leão ali, ele ataca para se defender. Será que a sua atitude não tem essa função aí na sua casa? Essas constantes brigas com o seu esposo, essa impaciência com os filhos ali, será que não está, que ali a vida familiar não está revelando as suas fragilidades? E o demônio está soprando ali nos seus ouvidos assim, ó, você não dá conta, você não dá conta. E isso faz com que a sua inferioridade, esse senso sobressaia. E aí você acredita nesta mentira e vai dizendo que não dá conta mesmo e começa a se defender, começa a atacar para se defender. Olha que tristeza. Então será que suas atitudes não têm essa função também no trabalho, mesmo você que tem um cargo de gerência? Então tem pessoas sob sua responsabilidade, mas constantemente você se sente ameaçado, se sente ameaçada por estes. Então tome posse daquilo que você é. Vença a primeira atitude utilitarista de fazer só para ter vantagem, para demonstrar serviço, entendendo apenas que às vezes é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. Você precisa ser você mesmo, você mesma, para ser este líder real, para viver a verdadeira autoridade, tá bom? Então será autoridade, não será autoritarismo. Quem vive de defesa como líder, vive de autoritarismo e não vive a verdadeira autoridade querida por Deus, aquela autoridade moral na qual a pessoa nem precisa falar muitas coisas, mas o simples fato de ela estar ali já gera respeito, porque é uma autoridade moral, porque vive de maneira leve, porque não vive apenas para se defender. Por que você quer se defender daqueles que você deve gerir, cuidar apenas? Será que a sua atitude não tem essa função? Então já falamos da função utilitarista, agora falamos dessa função de defesa, e nós vamos encerrar nesta reflexão com esta terceira reflexão sobre nossas atitudes, mas confiando tudo isso ao Sagrado Coração de Jesus. Então a nossa atitude, às vezes, também tem a função de expressão de valores, é para expressar os valores. Mas antes de entrarmos nesta terceira função, nós precisamos também pensar quantas vezes que
eu finjo que está tudo bem para não parecer que sou fraco, que tenho fragilidades. Quantas vezes eu ataco antes que me ataquem? Então eu ali imagino que vão me atacar alguma coisa, então eu vivo de defesa, eu vivo me justificando. Quantas justificativas, meu Deus! Quantas vezes vivemos para nos justificar? Onde está a leveza de uma vida de justificativas? O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Essa atitude de defesa, ainda na segunda função, que é a função de defesa, nos prende em máscaras, às vezes em rótulos, e por aí vai. Você vive como um mascarado, então você tem uma máscara, na qual você sai todos os dias, e aí depois chega em casa, cai no cansaço e não se suporta, porque está fragmentado, nem você se entende mais, nem sabe mais o que você é. Tamanha proporção que tomou a máscara. E onde está a nossa cura? A mansidão de Jesus. Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. A mansidão cura o medo. A mansidão cura o medo. A mansidão de Jesus. Eu sou manso. Então cura todo o medo. E a humildade derruba as defesas. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se vivermos com humildade, também nós não precisaremos nos defender constantemente. Não viveremos de defesa. Até mesmo enquanto preparava esta pregação ali, aí eu fiz um pequeno post ali no Instagram com essa frase aqui que me chamou a atenção. A humildade derruba as defesas. Então eu postei lá, fiz um pequeno vídeo e joguei ali esse vídeo assim, porque fez bem ao meu coração também escutar esta frase. A humildade derruba todas as nossas defesas. Então que os muros que você construiu sejam derrubados pela presença de Jesus, pelo coração de Jesus, nesta manhã, nessa partilha, neste momento sagrado. É um momento sagrado que nós estamos vivendo, a partilha da palavra, a leitura orante, Lectio Divina. E o Senhor vai gerando, vai fazendo com que venha tantas reflexões ao nosso coração, não apenas no coração do Padre que vos fala, mas no seu coração. Você que escuta, às vezes só pela rádio, ele está fazendo alguma outra coisa, algum outro serviço, o próprio Espírito se encarrega de revelar as suas realidades. E quando é revelado, nós devemos confiar a Jesus, entregar a Jesus, que fala ao nosso coração, que fala conosco, que nos convida à conversão. Até o Senhor me mostra uma mulher que neste momento está escutando com um fone de ouvidos assim, e você tem tremores neste momento, enquanto você escuta esta palavra humana, que é a palavra de um sacerdote, a palavra de um padre, o Padre Edson, é uma palavra humana, mas a palavra divina te alcança. E esses tremores que você sente é fruto da ação de Deus na sua vida, é fruto da graça do Espírito, que nos batiza até mesmo a partir da palavra divina que é proclamada. Muda a mentalidade, abre horizontes. Eu não tinha percebido, como eu não tinha percebido essa realidade, e o Espírito Santo está fazendo com que você perceba, porque Deus está em nosso meio, e é Ele quem derruba todos os muros, todas as barreiras que nós mesmos construímos para nos esconder. E agora, sabendo que Jesus, que é manso e humilde de coração, nos cura nesta função, vamos pensar agora na função que expressa os valores. Função que expressa os nossos valores. Mas devemos ficar muito bem atentos, porque às vezes os nossos valores, eles são distorcidos.
Muitas vezes nossos valores são distorcidos. Às vezes criamos uma ideia de Deus que mais pesa do que liberta. Veja, você pode criar uma ideia de Deus. Então você cria um Deus para si mesmo, um Deus que é pesado, um Deus que é jugo. Não é aquele Deus revelado, das Sagradas Escrituras, Antigo, Novo Testamento, que tem a plenitude em Jesus, que vem nos dizer essa palavra: eu sou manso e humilde de coração. E a ideia que você tem de Deus é de um carrasco, que está te vigiando constantemente para te punir, para te castigar. Com isso o padre está dizendo que não existem castigos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras não é um Deus carrasco, mas Ele nos trata como exigem nossas faltas. É por isso que devemos nos confiar a Ele, que devemos confessar os nossos pecados, que devemos reconhecer os nossos erros, confessar, pedir que Ele nos liberte, que Ele nos cure, que Ele gere comunhão em nossa vida. Para superarmos essas atitudes utilitaristas, para superarmos as atitudes de defesa, para superarmos também essas atitudes de expressão de valores distorcidos, também um valor distorcido que podemos apresentar é colocar a aparência acima da verdade. Aqui eu não estou falando de aparência física apenas, de se arrumar, não é esse tipo de aparência, mas daquilo que você mostra no seu dia a dia, aquilo que você revela de si mesmo no seu dia a dia, mas com um valor distorcido. Um valor distorcido. Quantas vezes o conflito entre pais e filhos são porque os filhos adquiriram valores distorcidos, a respeito dos pais, a respeito de Deus, e ali se mostra constantemente como alguém em conflito, se mostra constantemente como alguém com uma ferida aberta, ali que não sara, porque não está impregnado dos verdadeiros valores do reino dos céus, mas os valores do reino deste mundo. Está perdido no sistema do mundo, que fala de poder, de prazer. Então, quando você busca constantemente o prazer, estímulos de prazer, então constantemente você se coloca numa atitude de expressão de valor, só que distorcido. Então, apresentemo-nos a Jesus ao final dessa partilha, entendendo que devemos caminhar para a maturidade espiritual. E o que é a maturidade espiritual? Esta maturidade espiritual está no trajeto, está no caminho, está no processo. Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Então, no caminho, na nossa jornada, na nossa peregrinação neste mundo, nós devemos e nós vamos nos confiar a Jesus, que diz que seu jugo é leve. Mas esse jugo é leve, não porque a vida não tenha peso, não tenha desafios, não tenha dificuldades, mas porque Ele nos ajuda a carregar. Então convido você a fechar os seus olhos com essa certeza de que Jesus, Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos. Confie todas essas realidades que refletimos a Jesus ao final desta partilha. Ele caminha conosco, Ele nos ajuda a carregar aquilo que para nós é peso, aquilo que nos sobrecarregou. Nós confiamos em Ti, Jesus,
e sabemos que em Ti nós temos descanso. O nosso descanso está no Seu Sagrado Coração. Se recordem do convite: vinde a mim, diz Jesus. Vinde a mim, você que está sofrendo. Vinde a mim, você que está desesperada. Vinde a mim, você que está cansada da existência, da vida. Você que está deprimida. Então, este cansaço virou depressão, virou tristeza, virou angústia. Este cansaço virou ansiedade generalizada. E Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. É um convite que Jesus nos faz nesta manhã, em que rezamos, em que oramos, em que o Espírito nos conduz, e essa oração em comunidade, a oração dos irmãos, a intercessão dos irmãos que rezam neste momento, resgata muitas almas que estavam no sepulcro, que estavam numa realidade de morte, que caminhavam nas trevas, andavam nas sombras, são resgatadas agora pela oração, pela presença de Jesus, que faz o convite, mas ao mesmo tempo lança a promessa: eu vos darei descanso. Eu não vos darei, eu dou descanso para você agora. Enquanto esta palavra te surpreende, enquanto esta palavra entra em nosso coração, Jesus. Entra em nossa existência, entra, Jesus, em nossa casa, entra, Jesus, em nosso trabalho, entra, Jesus, em nossos ministérios, entra, Jesus, em tudo aquilo que fazemos, mas sobretudo naquilo que somos, pois queremos ser inteiros e estaremos ali, guardados, protegidos no Seu Sagrado Coração. Eu quero morar, Jesus, em Seu Sagrado Coração. O Seu Sagrado Coração, que é refúgio para mim. Eu quero morar aí, Jesus, porque estarei protegido constantemente contra todos os assaltos do inimigo, contra todos os assaltos do espírito do mal, que quer o nosso mal e a nossa perdição.